Bem-vindos de volta ao Dentro la História, o canal para quem ama história contemporânea. Vamos continuar com o segundo episódio da nossa minissérie, aquela que começamos há poucos dias e que vai te acompanhar ao longo deste mês de abril. Uma minissérie dedicada à libertação, ou seja, ao abril de 1945. No primeiro episódio, que você encontra no canal caso tenha perdido, falamos sobre a vida de Benito Mussolini em seu último ano. Então, em 1944, início de 1945, tudo o que aconteceu, as transformações de seu papel dentro da República Social Italiana, o discurso no Teatro Lírico de Milão e muito mais. Hoje, vamos abordar o tema da própria República Social Italiana, da RSI. Desse Estado que nasceu após o 8 de setembro de 1943, depois da libertação de Benito Mussolini da prisão de Campo Inferno. A operação no Gran Sasso está destinada a criar polêmicas até mesmo dentro da pesquisa histórica, e principalmente na opinião pública. Porque quando se fala da RSI, da República Social Italiana, fala-se de um Estado autônomo, com suas próprias características, com sua própria dignidade, inclusive jurídica. Ou simplesmente de um Estado satélite, de um Estado fantoche, criado do nada, simplesmente para dar à Alemanha nazista mais um aliado conveniente. Hoje, vamos tentar esclarecer essa questão. No Dentro la História, com a garantia de satisfação ou seu dinheiro de volta. República Social Italiana. A RSI é proclamada em 23 de setembro de 1943 e representa, sem dúvida, um dos episódios mais controversos dentro da história italiana contemporânea. Nascida no contexto da crise do regime fascista e da ocupação alemã no centro-norte da Itália, a RSI foi um Estado sem plena soberania, profundamente condicionado pela Alemanha nazista e marcado pela luta de libertação que envolveu o país até a primavera de 1945. Para compreender o nascimento da RSI, é necessário começar pelos eventos que levaram à queda do regime fascista em 25 de julho de 1943, após o desembarque aliado na Sicília e o progressivo agravamento da situação militar. O Grande Conselho do Fascismo havia votado uma moção proposta por Grandi, que retirava a confiança de Benito Mussolini. O rei Vittorio Emanuele III, que até então havia permanecido quase à parte, apenas observando, decidiu intervir mandando prender o Duce, confiando o governo ao Marechal Pietro Badoglio. O novo executivo havia declarado formalmente a continuação das atividades bélicas ao lado da Alemanha nazista, mas em segredo havia iniciado negociações com os aliados. Essas negociações levariam, como sabemos, à assinatura da armistício, tornado público depois, em 8 de setembro de 1943, o anúncio feito pelo rádio pegou de surpresa o exército italiano e as outras forças armadas, provocando em grande parte o colapso das estruturas militares e administrativas. Como corolário, as forças alemãs, que já estavam presentes no território em teoria para garantir a segurança. Na verdade, para prevenir justamente uma saída da Itália do conflito, foi realizada a Operação Axi, ocupando grande parte da península e desarmando à força as tropas italianas. Até aqui é história conhecida. Em 12 de setembro de 1943, um comando alemão libertou Mussolini da prisão de Campo Imperatore e o transportou para a Alemanha. O ditador foi convencido, ou talvez forçado, embora de maneira amigável, por seu velho amigo e camarada Adolf Hitler, a voltar para a Itália para liderar um novo Estado fascista, em cerca de 10 dias. Chega-se ao dia 23 de setembro de 1943, quando é anunciada a criação da República Social Italiana, com capital nominal em Roma. Na verdade, a sede efetiva ficava no Lago de Garda, depois que as próprias tropas alemãs que haviam libertado Mussolini consideraram a Rocca delle Caminati, na província de Forlì, indefensável e, portanto, inadequada, onde inicialmente Mussolini queria estabelecer sua residência e sede operacional. A RSI se apresenta como uma continuação do fascismo, mas na realidade constitui uma realidade profundamente diferente. Antes de tudo, a escolha da forma republicana, a RSI se define justamente como uma república, marca formalmente uma ruptura drástica com a monarquia dos Saboias.
É uma escolha devida também à acusação de traição feita pelos fascistas contra o rei Vitório Emanuele III. Quase como se esquecessem que quem havia decretado o fim do próprio fascismo tinham sido os próprios hierarcas. Dentro do Grande Conselho, dentro desta república que também apresenta medidas de reforço da defesa, que reúne em um único ministério as funções do Ministério da Guerra, do Ministério da Marinha Militar. Mussolini assume o título de chefe de Estado, de chefe. Outra novidade, pelo menos para a Itália, mas era basicamente a repetição do que Hitler havia feito na Alemanha vários anos antes. Após a morte do presidente do Reich, Hindenburg, o novo regime tenta se relançar através de uma retórica revolucionária que culmina no Congresso de Verona, em novembro de 1943, do qual já falamos no vídeo anterior. O documento, elaborado dentro do Congresso de Verona, delineia os princípios da chamada socialização das empresas, que deveria envolver os trabalhadores na gestão das companhias. Na realidade, esses projetos ficam apenas no papel, sendo impedidos pela situação de guerra, pela subordinação aos interesses alemães e pela hostilidade dos próprios grandes empresários. Grandes industriais que não têm nenhuma vontade de entregar as empresas a uma coletivização estatal de cunho fascista. A ideologia dentro da RSI acentua ainda mais alguns traços radicais do fascismo, como o antissemitismo, que por muito tempo foi negado como uma característica distintiva, como se fosse apenas uma espécie de erro cometido com as leis raciais de 1938, um erro provocado pela aliança com Hitler. Ele retorna com força dentro da RSI. Em novembro de 1943, é a própria RSI que declara os cidadãos judeus como estrangeiros pertencentes a uma nacionalidade inimiga. Tudo isso dá a possibilidade de proceder com deportações contínuas de judeus para os campos de extermínio. As autoridades fascistas republicanas, nesse sentido, colaboram ativamente com as batidas. Aquele famoso, ocorrido no gueto de Roma em outubro de 1943, mas também em outros lugares. E isso mostra como a retórica do pós-guerra de um fascismo absolutamente não antissemita é algo historicamente errado. Sem falar até mesmo de uma manipulação da própria história. No plano militar, a RSI tenta reconstruir seu próprio aparato através da criação do que é chamado de Exército Nacional Republicano. Junto a isso, a Guarda Nacional Republicana e as Brigadas Negras, estas últimas, que são criadas em 1944, tornam-se um instrumento central na repressão ao movimento partigiano. Mas as Forças Armadas Republicanas, depois chamadas pejorativamente de Repubblichini, já nascem com um grande problema. A maioria dos militares italianos desarmados e capturados pelos alemães, depois enviados para campos de prisioneiros na Alemanha, recusou negociar. Reconstruiu-se o aparato com a Guarda Nacional Republicana e suas reestruturações. A posição das últimas brigadas da Guarda Alemã depois fica clara. Apenas uma pequena parte dos soldados italianos internados aceita voltar e lutar pelo fascismo, por Mussolini. Centenas de milhares permanecem na Alemanha, exercendo o que será definido como uma posição silenciosa, passiva, mas extremamente digna em relação ao fascismo e ao nazismo. São os IMI, os internados militares. Uma voz que precisa ser compreendida dentro da resistência italiana, porque é uma resistência diferente das outras. É uma resistência que não reconhece o fascismo, mas, ao contrário, o enfrenta como inimigo da Itália. Com essa premissa, as forças nacionais Repubblichini são extremamente fracas. Elas são baseadas em formações remanejadas, que utilizam os restos do que é reunido de vários depósitos ou de unidades dissolvidas. Às vezes, elas se beneficiam de armamento alemão, mas, basicamente, têm uma capacidade operacional de guerra extremamente limitada. A guerra no norte da Itália assume progressivamente, ao longo dos meses, os contornos de um confronto fratricida. De um lado estão as forças da RSI e os destacamentos alemães. Do outro, como sabemos, as formações partisãs materialmente apoiadas pelos aliados. É uma guerrilha urbana, uma guerrilha no campo, uma guerrilha nas montanhas, uma guerrilha que é seguida por duras represálias, por massacres, por violências contra a população civil.
Em tudo isso, a RSI se destaca pela total condescendência em relação aos alemães e pelas tentativas, até mesmo grotescas, de convocar os jovens cidadãos italianos para as armas. O recrutamento forçado, na verdade, produz não deserções, mas uma recusa geral por parte dos jovens em responder ao chamado. E isso mostra, mais uma vez, como a RSI era percebida pelos cidadãos italianos. Eles certamente não a viam como um Estado ou como um organismo nacional. Era vista só como instrumento dos ocupantes alemães. Episódios como os massacres de civis, as torturas, as execuções sumárias, não só pelos alemães, mas também por bandos fascistas, como as bandas negras, contribuíram para criar um clima de terror generalizado. Apesar de a RSI reivindicar uma certa autonomia, pode-se dizer que sua participação na política repressiva, muitas vezes em colaboração com as autoridades alemãs, fez com que perdesse a simpatia da grande maioria da população. Passando para a economia, para o lado produtivo e financeiro, a RSI operava em condições extremamente difíceis. As infraestruturas eram constantemente danificadas pelos bombardeios aliados. Os recursos eram escassos e grande parte da produção era destinada ao esforço de guerra alemão. É exemplar o fato de que os próprios alemães revisaram a produção militar italiana, decidindo quais armas deveriam continuar a ser produzidas. Não a favor da RSI, a favor do Öher. Pensem nisso. O tanque P-20 640, o primeiro tanque pesado italiano, que basicamente nem teve tempo de lutar contra os aliados, tinha sido colocado novamente em produção junto com vários caça-tanques, avaliados positivamente pela Inspetoria de Armamentos alemã para equipar principalmente unidades alemãs. Isso mostra como a economia era basicamente subordinada às necessidades de guerra da Alemanha, que requisitava matérias-primas, produtos industriais. Não só continuava organizando comboios de trabalhadores forçados, teoricamente voluntários, mas, na verdade, escravos, para serem enviados à Alemanha para trabalhar nas fábricas. A vida cotidiana da população era marcada pelas privações, pelos cartões de racionamento para aquecimento, pela insegurança. Nesse contexto, muitos jovens tentavam evitar o alistamento obrigatório, como já dissemos, escondendo-se ou unindo-se à resistência. Cidades, mesmo frequentemente bombardeadas, não chegavam a se esvaziar completamente. E esse é um elemento particular que mostra como a resiliência do cidadão italiano médio o levava a tentar proteger sua própria casa, tanto dos bombardeios aliados quanto das violências, dos abusos dos ocupantes nazistas e de seus aliados fascistas. No decorrer de 1944 e posteriormente nos primeiros meses de 1945, a situação da RSI se torna cada vez mais precária. As tropas aliadas avançando pelo sul, a atividade partigiana que se intensifica. Apesar do proclama de Alexander, a Alemanha já em dificuldades em todas as frentes, não sendo mais capaz de fornecer um apoio eficaz. São todos elementos que agravam e aceleram a crise da RSI, tornando-a irreversível. Em abril de 1945, a ofensiva final dos aliados, a insurreição geral proclamada pelo Comitê Nacional de Libertação da Alta Itália, levam ao colapso definitivo da RSI. Como sabemos, Mussolini tenta fugir para a Suíça, mas é capturado pelos partisãs e fuzilado. Com o fim da RSI, encerra-se uma experiência, a experiência do fascismo na Itália. Mas essa RSI ainda precisa ser analisada, porque ao longo da história ela foi objeto de inúmeras interpretações. A maioria dos historiadores a considera um simples estado fantoche, sem real autonomia. No entanto, alguns historiadores destacam a presença de elementos de radicalização ideológica. A RSI é vista como uma fase extrema do fascismo, que abandona a fase anterior, aquela de simbiose com a monarquia. Monarquia para se tornar uma facção extrema, que faz emergir os piores lados do próprio fascismo, que haviam sido quase enterrados no longo pacto com a monarquia para mostrar a verdadeira face do movimento de Mussolini. A memória da RSI foi por muito tempo divisiva na sociedade italiana. Por décadas, a resistência, o movimento de resistência, retratou corretamente os combatentes da RSI como lacaios da Alemanha. Nos últimos anos, desenvolveu-se uma abordagem diferente. Tentou-se introduzir um tema, o da guerra civil,
que vamos aprofundar em um novo vídeo daqui a alguns dias. Tenham paciência. Mas a nossa pergunta, a pergunta inicial, continua lá. A RSI era um estado autônomo ou um estado fantoche? Vamos tentar tirar uma conclusão. A RSI não podia viver de forma autônoma, não tinha forças, recursos, não tinha energia, não tinha forças militares suficientes para garantir sua própria independência, não tinha controle sobre seu próprio estado. Algumas áreas haviam sido cedidas pela RSI, a Zona de Operações do Adriático, Ístria, Trieste, Friuli, a região de Belluno, o Alper Forland, ou seja, Trentino e Alto Adige, cedidas meramente ao controle alemão. Portanto, de jure ainda faziam parte da República Social Italiana, mas de fato foram entregues por Mussolini a Hitler em troca de ajuda militar. A soberania militar era de subordinação total. Esercito della RSI Tinha uma real capacidade de combate. Era inferior e totalmente dependente das forças armadas alemãs, que certamente não colocavam o Exército Nacional Republicano na linha de frente contra os aliados. As principais operações decididas pelos comandantes alemães utilizavam a mão de obra da RSI na repressão à resistência, em que, de qualquer forma, as tropas republicanas eram acompanhadas ou até mesmo lideradas pelas tropas alemãs. Na prática, a RSI não decidia a guerra em seu próprio território. Ela a sofria. Quanto à soberania política, era extremamente condicionada. Sim, Mussolini era o chefe de Estado, mas ele só voltou ao poder graças à intervenção alemã. Ele precisava garantir a aliança com Hitler e as escolhas cruciais, desde a guerra até as deportações, estavam inteiramente alinhadas aos interesses alemães. Mussolini não tinha autonomia. Era apenas uma peça no tabuleiro. A soberania diplomática, inexistente. A RSI era reconhecida apenas pela Alemanha e por seus poucos aliados. Não havia nenhuma embaixada diplomática da RSI em países neutros, como por exemplo a Suíça, a Espanha ou Portugal. A política externa da RSI não tinha autonomia e não podia ser considerada credível. Ninguém dava crédito à RSI. A economia estava voltada para o esforço de guerra alemão, com recursos industriais e matérias-primas requisitados pelos alemães. Os projetos, como aquela socialização, aquela espécie de coletivização da produção industrial, ficaram em grande parte apenas no papel, pela impossibilidade de implementação e pela oposição de vários setores, começando pelos industriais, aqueles industriais que haviam financiado, apoiado o fascismo e que na última fase da guerra quase o repudiam. Os espaços de autonomia dentro da RSI eram reais, mas extremamente reduzidos. Era uma espécie de marionete sem vida. A administração, a polícia, a propaganda, sim, eram autônomas. A organização interna de suas próprias milícias era autônoma. Havia uma certa margem nas políticas internas, principalmente no nível ideológico e repressivo, mas nada que permitisse falar em uma linha autônoma definida no campo da política interna. Concluindo, a RSI pode ser definida como uma espécie de zona cinzenta, intermediária, um estado formalmente existente, mas substancialmente dependente. Não era um estado plenamente soberano, mas também não se pode definir como uma simples província alemã entregue a um governador. Basicamente, a RSI foi um estado colaboracionista, fantoche da Alemanha nazista, com autonomia extremamente limitada e condicionada às necessidades da própria Alemanha. A RSI representou um capítulo breve, mas intenso da nossa história. Um capítulo marcado por violência, divisões e tragédias. Nascido na Europa, em um contexto de ocupação militar, de crise política e social, esse capítulo foi incapaz de se afirmar como um Estado autônomo e acabou sendo arrastado, como era de se esperar, pelos acontecimentos da guerra. Estudar hoje, em 2026, aquela RSI que morreu há mais de 80 anos, significa lidar com temas complexos. A começar pela questão do colaboracionismo, que até 1943 tinha envolvido, e vimos isso em outros vídeos que você encontra no canal. Outras realidades ainda assim próximas. Pensem em Vichy. Pensem na ex-Iugoslávia com os Ustasha ou os Domobranzi. Pensem no norte da Europa. Pensem na União Soviética. Aquelas eram outras realidades. Mas a partir de 1943, o colaboracionismo se tornou uma palavra-chave também dentro do cenário italiano. Mas não houve só isso.
Houve a resistência, houve a responsabilidade individual e coletiva a ser enfrentada no pós-guerra. Estudar hoje a RSI é um exercício de memória histórica que ajuda não só a compreender o passado, mas também as raízes da democracia italiana contemporânea. Toda vez que ouvirem dizer que o fascismo, no fim das contas, morre em 25 de julho de 43, todas as vezes que ouvirem dizer que o fascismo nunca tinha se radicalizado, todas as vezes que ouvirem dizer que o fascismo não era antissemita, pois bem, estudando a história da RSI, vocês vão descobrir que isso é tudo balela. São todas mentiras. A RSI representa a fase extrema do fascismo, em que os impulsos internos voltam à tona e mostram o lado mais sombrio e violento do próprio fascismo, aquele lado que mais assusta, e que nega de forma evidente, com fatos claros, todas as historinhas e mentiras que foram inventadas sobre o Ventênio. Um Ventênio que deveria ser a terra da fartura, mas que na realidade havia lançado as sementes para aquilo que viria depois, para a guerra e para o nascimento do que é o verdadeiro fruto maduro do fascismo, com todas as suas facetas e com todas as suas aberrações. Agradeço a vocês por ouvirem e os convido para o próximo episódio da nossa minissérie. Um episódio que prometo que será muito interessante, porque será focado no encerramento de outra minissérie, a Civil War. Estamos falando de libertação ou de guerra civil? Fiquem conosco.